Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudar os trechos bíblicos buscando uma compreensão mais profunda e também buscamos a capacitação do Senhor para aplicar as verdades descobertas para que as nossas vidas se tornem mais agradáveis a Ele. Fazemos isso porque muitos de vocês têm escrito para nós, compartilhando suas necessidades e dificuldades e também perguntando sobre o significado de um determinado texto. O que nós desejamos é que esse programa seja uma bênção para você, para a sua vida ministerial e pessoal. As cartas que chegam até nós demonstram o carinho e a amizade cristã que nos une. E eu queria incentivá-lo mesmo a anotar no final do programa o nosso endereço e escrever sobre aquele assunto que tem te deixado talvez desanimado ou que você gostaria de perguntar, esclarecer dúvidas e compartilhar as suas vitórias também. Hoje nós registramos a carta que recebemos da cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. O nosso amigo escreve dizendo da sua necessidade específica. Gostaria que os irmãos orassem por nossa escola dominical, que não tem tido a preparação de novos professores. Mas como sou o dirigente, tenho recomendado o Através da Bíblia para os nossos professores. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. E a nossa oração é que as nossas conversas aqui possam ser canais das bênçãos de Deus para cada um de vocês. Por isso eu quero convidá-lo a buscar a presença de Deus em oração, suplicando para Ele a bênção para esse programa. Vamos orar. Senhor Deus, diante de Ti, estamos suplicando a Tua bênção e direção para esse programa. Que ele seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. E que ele seja feito, Senhor, para a edificação de muitos dos nossos ouvintes. Senhor, atenda também a necessidade da Tua igreja em Macaé. Fortalece aqueles queridos irmãos. Fortalece a todos os nossos ouvintes. Nós oramos, Senhor, te pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Prezado amigo, nosso estudo de hoje abrange os capítulos 6 e 7, 6, 11 até 7, 24 no livro de Gênesis. Nesse estudo, 3 assuntos são comentados. O anúncio do dilúvio por parte de Deus, Noé e a sua família entram na arca e na última parte conversaremos sobre o próprio evento do dilúvio. Embora seja um texto longo, eu quero incentivá-lo a ter a sua Bíblia ao seu lado, aberta, e assim nós vamos conversando sobre esse episódio tão interessante que afetou toda a raça humana. Por meio do dilúvio, nós vemos que Deus é justo. Você pode perceber também isso na sua vida diária. Deus é justo, embora muitas vezes nós não reconhecemos isso daí. Mas essa é uma verdade. Deus é amor, diz 1 João 4,8, mas a Bíblia também diz que Deus é justiça e juízo, conforme Romanos 2,5. No exercício da sua justiça, mas também do seu amor, Deus encontrou um homem que era justo, isso é, um homem que, por ter fé em Deus, achou graça diante dele, conforme as palavras de Gênesis capítulo 6, versículo 9. A vida de Noé, então, é descrito de modo muito resumido, com apenas 2 palavras, mas era uma vida que agradou a Deus. E você sabe por quê? Porque era uma vida caracterizada pela justiça e pela integridade, testemunhada também pelos seus contemporâneos. Era caracterizada por ser desenvolvida em estreita comunhão com Deus. E o texto diz ainda, Noé andava com Deus. Então, podemos dizer, essa era uma vida realmente bonita, que vale todo o nosso esforço para termos esse mesmo padrão.
Espero que você concorde comigo que uma vida bonita deve ter esse padrão, uma vida que anda com Deus. Você tem essa vida? Será que eu tenho essa vida? Que o Senhor nos abençoe a reproduzir tal vida. Você se lembra também que terminamos o estudo passado conversando exatamente sobre isso. Nos versículos 11 a 13, eles dizem que Deus estava olhando a terra e viu-a toda corrompida. A terra aqui é humanidade. A humanidade estava perdida em meio aos pecados. Diante do olhar de Deus, apenas Noé foi visto como justo. A sentença foi clara. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Olha só, a terra já fora amaldiçoada, e agora era toda a carne, isso é, todo ser vivente. Por causa da violência, da corrupção, do pecado, a justiça de Deus viria sobre a terra. Em Romanos 3, 10 e 11, o apóstolo Paulo afirma o seguinte: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E no versículo 23, desse mesmo capítulo 3, ele completa a ideia: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu gostaria que você entendesse que quando a Bíblia diz que Noé era justo, o significado é que ele era uma pessoa crente, isto é, que ele era uma pessoa que tinha fé em Deus. Não quer dizer que ele não tivesse pecado, mas diz que ele cria em Deus e que não acompanhou a onda de corrupção dos seus dias. Noé foi um homem que andou com Deus, pois ele cria em Deus e confiava em Deus a despeito do mundo de incredulidade e de pecado em que ele viveu. Será que Deus nos vê assim também? Será que temos andado com Deus? Mas vamos lá, na sequência do texto, nos versículos 14 a 17, Deus, depois de revelar o seu juízo, revela o seu plano misericordioso a Noé, dizendo que ele seria salvo através de uma arca que o próprio Noé construiria. Deus instruiu em detalhes. A arca seria feita de tábuas de ciprestes com compartimentos, toda betumada por dentro e por fora, e Deus também deu as medidas que a arca deveria ter: 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, e deveria ter 3 andares com uma abertura ao redor de toda a arca, onde estariam pequenas janelas, provavelmente para a entrada de luz e ar, e com uma porta colocada na sua lateral. Agora você percebe como Deus é detalhista? Veremos também que esses detalhes são dados posteriormente na construção do tabernáculo e ainda depois na construção do templo. Então, Deus procura dar instruções bem detalhadas ao ser humano. Agora, vamos pensar um pouquinho nessas medidas. Com um côvado medindo aproximadamente 45 centímetros e 72 milímetros, você imagina o tamanho dessa arca? Essas medidas todas em nosso sistema métrico são as seguintes: a arca deveria ter 135 metros de comprimento, isso é, na cidade de São Paulo, equivale a um pouco mais do que um quarteirão, que normalmente tem 100 metros. Então, deveria ter 135 metros de comprimento, por 22 metros e meio de largura, por 13 metros e meio de altura. Essas seriam as medidas. Será que você consegue imaginar o tamanho dessa embarcação? A arca seria semelhante a um grande navio moderno. Esse grande navio seria a maneira pela qual Noé, sua família e os animais seriam salvos do dilúvio no derramar das águas, conforme o versículo 17 diz: tudo o que há na terra perecerá. Quando o livro de Hebreus fala sobre Noé, começa dizendo em 11:7 o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Muito bem, Noé foi um homem de fé. Ele foi um homem que se dispôs a construir um navio, um grande navio,
uma arca em terra seca, quando nenhum aspecto de chuva se podia ver no céu, no horizonte. Naturalmente, muitos riram dele, muitos o ridicularizaram por estar fazendo um tipo de coisa tão estranha como aquela, porque aquilo nunca tinha existido. Isso durou muitos anos. Noé fez isso porque ele cria em Deus. Deus lhe falou e ele creu. A maneira prática de provarmos que cremos em Deus, que o amamos, é quando o obedecemos. Quem crê, confia. Quem confia, ama. Quem ama, obedece. Você pode ver essa sequência na sua própria vida? Ao obedecermos Deus, ele se alia conosco. É isso mesmo. Quando Deus viu a fé prática de Noé, ele fez uma aliança com esse homem justo. Os versículos finais de Gênesis 6, do versículo 18 até 22, relatam as instruções que Deus deu a Noé para que ele usufruísse da misericórdia divina. Entrariam na arca Noé, a sua mulher, os seus filhos e as esposas dos filhos. Além então dessa família, e diga-se de passagem, ao preservar o ser humano da destruição, Deus preservou no modelo o quê? No modelo familiar, pai, mãe, filhos e esposas, indicação de que Deus sempre valorizou e valoriza ainda a família, como ele a criou. Amigo, você pode perceber que nos versículos 19 a 21, a ordem de Deus para Noé é que ele fizesse entrar na arca 2 animais de cada espécie, macho e fêmea, para que com eles fossem conservados durante o dilúvio para a preservação das espécies? Na verdade, quando Deus pediu para que entrassem animais macho e fêmea, ele estava também preservando a formação de novos seres através de um certo ambiente familiar também em cada espécie dos animais. Então, quando lemos atentamente o texto, salta aos nossos olhos uma pequena frase lá no versículo 20. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservardes com vida. Você percebeu essa pequena frase? Imagine o trabalho de Noé e de seus filhos colocando todos os animais, pássaros e répteis para dentro da arca. Com certeza foi um trabalho difícil, um trabalho árduo. Agora, será que Noé e seus filhos tiveram que sair à procura dos diversos animais? Será que eles tiveram sair como caçadores para capturar os animais ainda vivos? Aonde eles viviam? Essa frase do versículo 20 que nós destacamos diz o seguinte, que os animais viriam até Noé. Isso é muito interessante, não é mesmo? Veja só, certamente podemos ver ali a boa mão de Deus. O plano divino deveria ser executado e, para tanto, o próprio Deus agiria em favor dos acontecimentos. Isso quer dizer o seguinte, que Deus faria com que os próprios animais chegassem até Noé. Você pode crer nisso? Creia sim, creia no agir de Deus em nosso favor. Creia no agir de Deus em seu favor. Agora, no versículo 21, nós encontramos mais um detalhe do cuidado de Deus para com Noé e para com a sua família. Deus orientou a Noé que ele levasse alimentos suficientes para que todos pudessem sobreviver. Na verdade, a gente pode perceber que Deus pensa em tudo, tudo mesmo. Então você pode imaginar que havia muito trabalho para Noé e para os seus filhos. Além de construir a arca, além de fazer os animais entrarem na arca, muito capim, muito feno, muitas folhagens, muitas sementes, muitas raízes, enfim, a arca deveria ter uma grande despensa. Além dos alimentos para os animais, havia necessidade de alimento para os humanos. Alguns estudiosos, diante desse versículo, afirmam que até aquela etapa, os homens e os animais eram vegetarianos, isso é, herbívoros. Isso quer dizer, não comiam carne. Será que podemos aceitar essa afirmação? Porque, veja só, outros estudiosos não fazem afirmações a respeito desse detalhe. Porque, na verdade, eles entendem que
esse detalhe não é relevante para o texto. Eu creio também que esse é um detalhe para se discutir curiosidades, pois o que vem a seguir sim é que é de grande importância. O versículo 22 diz, no finalzinho, o seguinte: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Esse sim é um ponto para meditarmos e conversarmos a respeito. Qual é o exemplo da vida de Noé? Qual é o exemplo que essa vida bonita nos transmite? Se Noé falasse conosco hoje, ele diria: pessoal, a vida de fé é vida de prática, e essa vida de fé prática é demonstrada na obediência. Sim, querido amigo, encerramos então essa primeira divisão do nosso texto de hoje, preparando-nos para a segunda, pensando no seguinte, que a obediência é prova do nosso amor a Deus, e o nosso amor a Deus é prova de que nós temos uma vida de fé. Então, agora vamos ver a segunda parte do nosso estudo de hoje. Então, no capítulo 7, 1 a 16, nós temos a entrada de Noé e de sua família na arca. No versículo 1, nós lemos o seguinte: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Como é que Noé se destacou? Por que Deus achou Noé justo? Certamente porque ele tinha fé. Era o mesmo caso de Enoque. Diz a Bíblia que Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Você se lembra desse texto? Enoque creu e isso lhe foi imputado como justiça. Noé também creu e certamente isso lhe foi imputado como justiça. Você já notou quão gracioso foi Deus para com Noé? Num tempo de tanto julgamento, Deus disse a Noé o seguinte: entra na arca. E esse, na verdade, é o mesmo convite que ele faz a todos nós. Querido amigo, Jesus também fez e faz hoje esse convite aos homens todos. Faz esse convite a você e a mim. E esse convite está registrado em Mateus 11, 28 a 30. Jesus disse o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas são palavras de Jesus. Agora, será que temos buscado o refúgio de Deus, que Deus preparou para nós, que Deus preparou para você? Saiba que mesmo em meio às aflições podemos contar com a salvação graciosa do nosso Deus. Mas voltando ao texto de Gênesis, nós encontramos agora nos versículos 2 a 10 do capítulo 7, a repetição da ordem divina para que Noé levasse para a arca casais de todas as espécies de animais, aves, répteis. Por quê? Porque o dilúvio seria grande. Literalmente no versículo 4, nós temos as seguintes palavras: porque daqui a 7 dias farei chover sobre toda a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Os versículos 11, junto com o versículo 5, relatam a idade de Noé, e os versículos 12 a 16 relatam a intensidade do dilúvio e a entrada da família na arca. Veja só. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Você pode imaginar esse episódio? Muitos que tinham ouvido Noé falar dos planos de Deus, agora viam que era real o julgamento divino e não podiam fazer mais nada. Eles estavam perdidos. Não havia mais possibilidade de salvação. Sabe por quê? Porque o versículo 16 diz claramente o seguinte: que o Senhor fechou a porta após ele. Isso quer dizer o seguinte: não foi Noé que fechou a porta por dentro. Foi Deus quem fechou a porta da arca por fora. Eu creio que as oportunidades foram dadas até aquele momento. Durante muitos anos, enquanto Noé estava construindo a arca, certamente ele pregou
e convocou os seus contemporâneos para o arrependimento, para voltarem a Deus. Isso nós lemos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Noé foi um pregador da justiça. Ninguém ouviu, ninguém se voltou para Deus, muitos zombaram, mas um dia o julgamento chegou. Chegou o fim de uma época de maldade, de corrupção e de violência. O juízo de Deus estava sendo iniciado. Deus fechou a porta. Deus não faltou com seu amor. Durante muito tempo, ele esperou por arrependimento, mas diante da inclinação do coração humano para o pecado, para o mal, ele, que é um Deus justo, não podia ter uma outra atitude senão a de executar também o seu juízo, que o caracteriza como um Deus justo. Enquanto o dilúvio é uma demonstração do juízo divino, nós temos que perceber que a arca é uma demonstração da graça e do amor divino. Mas, querido amigo, exatamente nesse ponto eu gostaria da sua atenção redobrada. Nas culturas mais antigas da humanidade, nós temos o relato do grande dilúvio que se abateu sobre a terra. Os relatos mais próximos ao de Gênesis são os relatos da epopeia de Gilgamesh e da epopeia de Atrahasis. Nesses dois contos babilônicos, os mesquinhos deuses pagãos trouxeram o dilúvio sobre a terra para controlar o crescimento da população e o barulho que era irritante do povo. Então, veja só, salvando apenas Utnapishtim. Eu vou repetir, é um nome bem difícil, mas esse é um conto babilônico. Utnapishtim. Foram salvos ele e a sua família e os animais. Os babilônios contam essa história de uma maneira muito interessante. Eles diziam que houve uma guerra entre os deuses, uma luta entre os deuses, e uns se colocavam uns contra os outros, provocando então assim o dilúvio. Não tinha uma motivação clara e correta. Mas veja, o relato bíblico é bem diferente e nos mostra que as ações divinas são ações justas que acontecem de acordo com seu caráter justo, mas também de acordo com seu caráter amoroso. Querido amigo, estamos chegando ao final de mais um programa, e agora nos detemos nos versículos 17 a 24 do capítulo 7. Temos nesse texto o relato da extensão do dilúvio. Durante 40 dias e 40 noites, choveu sobre a terra. As águas inundaram tudo e, como dizem os versículos 19 e 20, cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Isso é, as águas ficaram acima das maiores montanhas, pelo menos 7 metros acima das maiores montanhas, certamente para que a arca não encalhasse em qualquer obstáculo. Mas ainda o texto nos relata, nos versículos 21 a 23, que todo ser vivo, literalmente, tudo que tinha fôlego de vida nas suas narinas, tudo que havia em terra seca, tudo morreu. Querido amigo, chamo a sua atenção nesse ponto para alguns comentários acerca da abrangência do dilúvio. Nós percebemos que se discute nesse ponto se o dilúvio foi total ou apenas regional. Embora tenhamos estudiosos que não entendam que o dilúvio foi mundial e sim somente localizado, temos a possibilidade de ter uma opinião segura em relação a essa questão, porque nós temos em 2 Pedro uma afirmação, capítulo 3, versículos 5 a 7, e uma continuação do relato desse episódio nos capítulos seguintes de Gênesis, nos mostram que claramente o dilúvio foi mundial, porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne que há fôlego de vida. Assim cremos que o dilúvio teve abrangência total, isso é, mundial. As suas proporções foram mundiais. Concluímos então o texto de hoje destacando o versículo 24, que nos relata o tempo do dilúvio. São essas as suas palavras. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a face da terra. Durante 5 meses, a face da terra foi tomada pelas águas. Durante 5 meses, Noé estava sendo salvo por Deus com a sua família. Por quê? Porque creram na palavra de Deus.
Querido amigo, chegamos ao final de mais um programa e eu espero que a grande lição que você aprendeu hoje é crer de modo obediente na palavra de Deus. Gostaria de tê-lo conosco no nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.